Olá, pessoal, de novo aqui. Estamos aqui junto hoje, eu, Jorge, aqui no Studio Connection, o Veritas, né, fazendo esse trabalho que a gente costuma fazer constantemente. E a gente tem um convidado aqui muito especial, que manja muito de economia, que manja muito daquilo que está acontecendo no mundo em termos de investimento e outras coisas mais. Está aqui com a gente o Otávio Facuri, seja bem-vindo. Obrigado por aceitar o nosso convite, Otávio. Ô, Marcelo, bom estar aqui com você. Jorge, prazer em conhecê-lo. Obrigado pelo convite. E eu achei que eu ia me antecipar, chegar aqui e me antecipar algumas coisas, né? Acontece que já está acontecendo. Então, eu acho que a gente tá bem quente a situação atual. Eu queria estar falando para vocês, antecipando os movimentos. Mas como os movimentos começaram a acontecer, né? Quando eu estive aqui, lembra, em dezembro? E nós conversamos, falei, a gente precisa falar sobre esse assunto, porque o mundo está prestes a mudar e ter uma mudança muito grande, e essa mudança já está acontecendo. Já está acontecendo, né? Porque já tem pessoas da economia falando, né? Lá nos Estados Unidos, até que a gente conversou mais cedo, o Leandro Ruschel já começou a falar, sim, né? Nas agora o mainstream, né, começou a falar sobre essas mudanças. E nós já estávamos tentando alertar as pessoas desde o final do ano passado. Né? Até do meio para o fim do ano passado, que caso o Trump vencesse, ele ia acelerar esse processo. É um processo que nós vamos conversar sobre isso. Tá. Bom. Mas eu queria saber o seguinte, Facuri, que eu tenho visto vários vídeos seus podcasts, com o Roxo, com as outras pessoas sempre que você está fazendo, e você tem falado o seguinte, e aí é a questão do crédito. E como que você conseguiu perceber isso, lógico, pela sua experiência trabalhando nesse trabalho? Passou por algumas crises, né? De 2008, você estava no Lehman Brothers, se não me engano. Exatamente. E com isso você tem autoridade para poder falar como que as coisas acontecem no mercado financeiro e tudo mais. E como que você conseguiu, no seu filho, no seu entendimento, perceber que estava caminhando para essa crise? Foi uma questão de sobrevivência para mim, porque eu fiz carreira no mercado financeiro. E a minha carreira ia de vento em popa. Até que eu fui parar dentro da Lehman Brothers e eu assisti de camarote a quebra da Lehman Brothers. Então, depois de passar 15 anos trabalhando no mercado, eu comecei minha carreira em 93 e a Lehman quebrou em 2008. Foram 15, 16 anos de carreira e eu assisti aquilo. E aí basicamente eu falei, bom, se eu quiser continuar nessa carreira, é bom eu entender o que aconteceu. Isso te deu muita experiência? Me deu uma experiência. Eu parei, dei uma interrompida na minha carreira e fui fazer um ano sabático, porque eu queria estudar. E eu falei, vou estudar. Primeiro, esse tamanho de... E anos antes já tinha acontecido um movimento semelhante no setor de tecnologia, na .com. E a bolsa .com, que era o Nasdaq, teve um crash de 78% ali no ano 2000, 2001. Né? Depois de ter um boom, né, naquela época, na década de 90, qualquer um que abrisse qualquer coisa.com subia. É que nem hoje as criptos, né? Você lança uma moeda, uma meme coin qualquer. Meme coin tá na moda. Tá na moda. Dependendo sobe e cai. E dependendo de quem lançar... Naquela época, na década de 90, você lançava um .com de qualquer coisa. Travel.com. Tomandobanho.com. Os negócios subiam. Mas não afetou tanto quanto essa crise de agora, que parece que ela é um acúmulo de várias crises. Sim, é porque ela é maior. Nós vamos falar sobre mascarando. Exatamente. Aí você e aí pegou eu queria o ponto. Que você explicasse. Mas por que eu fui ver isso? Eu fui estudar, eu estudei, eu fui procurar os autores, porque os economistas todos diziam que aquilo era muito previsível. Aquele crash de 2008, você procurava os economistas... legacy, que a gente chama, os economistas mainstream, né, populares, eles diziam não. Os economistas dos bancos, não, isso não dava para prever. Foi uma coisa inusitada, inesperada. Sua experiência no banco foi o contrário. Você viu que dava para prever. Alguma coisa eu vi ali, né? Mas eu vi por observação, de forma anedótica, né? Eu vou contar isso para vocês, mas eu fui procurar ler sobre quem tinha... Deixa eu achar alguém que pode ter previsto isso. E, para minha surpresa, eu achei 3 ou 4 correntes de pensamento que previram aquilo. Então, eu encontrei um economista investidor austríaco, que é o Peter Schiff, que é esse que previu aquilo. Encontrei um analista técnico, um analista de bolsa de valores, que fazia análise técnica baseado em estudo de ciclos.
e ondas de Elliott, que é o Robert Prechter, que previu isso. E eu estudei um outro cara, um economista da Austrália, um australiano, Steve Keen, que era um cara que estudava bolhas econômicas financeiras. Também baseado na tese da economia austríaca, né? Ele tinha modelos para... Tinha modelos. Bolhas? E um outro cara, que esse ficou muito famoso porque previu a crise, que é o Nassim Nicholas Taleb. Vocês já ouviram falar dele? O nome não é Taleb, acho que eu já escutei o Taleb é um que estuda, fragilidade dos mercados. Ele tem um modelo para entender quando o mercado está frágil, né? E na hora que ele identifica a fragilidade, o Roxo é especialista. O Luiz Fernando Roxo, meu parceiro nosso lá no Brasil, ele é especialista nos ensinamentos, nos estudos, nos modelos do Nicholas Taleb. E ele identifica a fragilidade maior ainda hoje também. Mas esse modelo dele, ele consegue fazer uma previsão ou ele vê só o mercado frágil? Não, ele consegue prever que está no caminho. Que está no ponto assim, que tem risco de... Exatamente. O Roxo sabe explicar isso bem. É bom até fazer um... Legal. Então, aí quando eu descobri isso, eu falei, não é possível. E esses caras todos... Aí eu falei, bom, então se alguém previu, e não é previsão bola de cristal, não é previsão cartomante, não, é coisa assim... Com lógica, com matemática, com que fazia sentido. Eu falei, bom, então se é isso, alguém está enganando alguém aqui. Né? Aí eu fui estudar, baseado... Se é uma bolha, e bolhas precisam de duas coisas para acontecer. Mesmo que você tenha uma boa ideia, a boa ideia pode virar uma bolha. É só exagerar no otimismo. Né? Inteligência artificial é uma boa ideia, certo? Mas... O otimismo é tudo para levantar, né? Você precisa de otimismo e precisa de dinheiro barato. Não existe bolha sem crédito. Porque o crédito ele permite você comprar mais do que você pode. Sim. Você tem dinheiro, você vai pegar e investir o dinheiro na ação da NVIDIA, que representa o negócio da inteligência artificial, mas você não consegue elevar a ação da NVIDIA para a estratosfera só com o teu dinheiro. Você precisa do dinheiro de alguém junto. Quem entra primeiro, ela vai ser favorecida. Mas as pessoas entram com alavancagem. Hoje em dia, qualquer corretora nos Estados Unidos ou na Europa, se você coloca 10 mil dólares ou 10 mil euros lá, você pode comprar 50 mil da ação da NVIDIA. 60 mil. Mas quando a ação cai, ela chega a cair quase indo para zero ou não? Ela, por exemplo, ela subiu, teve uma bolha. Ela subiu muito. Quem entrou no início pegou ela até 100%. Mas se não vendeu, pode perder. Ela pode cair bastante. Sim, mas ela geralmente cai, mas não chega a dar prejuízo. Mas quem comprou na subida... Não, dá prejuízo porque tudo, né? Tem gente comprando aqui em cima. Que esse cara que comprou aqui em cima vai perder tudo. Esses vão ter prejuízo. Porque o volume maior de negócio é em cima. Sai pouco volume embaixo. À medida que a coisa vai ficando... É uma coisa interessante a lógica do mercado. Mas você precisa de crédito e otimismo. E a lógica do investidor não é uma lógica racional. Não é a mesma coisa que a economia doméstica. Você sempre falou que você é experiente economista. Então, se você é economista doméstico, você tem uma lógica de pensamento. Você sabe tudo que a tua casa precisa, certo? Eu preciso de sabonete, preciso de detergente, eu preciso Tem uma receita, tem uma despesa. Eu preciso de... alimento, água, não sei o quê. E você tem os preços de cada coisa. E à medida que as coisas vão subindo, você fala, bom, tá mais caro isso aqui, eu vou procurar um substituto, eu vou comprar menos disso e comprar mais daquilo. E quando uma coisa que você precisa cai de preço? Como bom economista doméstico, fala, bom, se caiu de preço, pô, eu vou estocar isso aqui, vou comprar um pouco mais que caiu de preço. E o negócio fica muito caro, a carne está cara, eu vou comprar menos carne e vou comprar mais frango. Porque a lógica da economia correta é essa. Ficou muito caro, você quer comprar menos daquilo, ou compra menos daquilo, ou compra aquilo. Você tem que estar de olho no mercado, né? Nos preços. Como é que estão os preços no mercado. Exatamente. Né? Você entra no supermercado, você decide ali. E mesmo uma pessoa que gosta de artigo de luxo, e se a tua esposa gosta de um sapato do Labotan, é um sapato que custa 1.000 euros. 1.500 euros. Se ele cair para 300, 200, pô, tua esposa fala, eu vou comprar 2. No primeiro momento, mas depois já... Não, peraí, pensa na lógica. Quem compra pela lógica da utilidade, quando o negócio cai de preço, compra mais. A lógica do mercado financeiro é diferente, do investimento é diferente. A ação da NVIDIA, quando valia 10 dólares, 5 dólares, ninguém nem dava bola. Certo? Aí quando começa a subir,
começa a pegar interesse, pô, tá subindo isso aqui. Começa a gerar liquidez. Aí o cara fala assim, olha pro lado, pô, aquele cara tá comprando. Aí pega as análises, não, tem que comprar. E quanto mais sobe, mais analista manda você comprar. E aí quando você vai ver, você fala, por que eu não comprei? Aquele cara comprou, ganhou dinheiro. Aquele comprou, ganhou dinheiro. Eu preciso comprar. Só que o negócio já tá valendo 100. Cima, né? E você olha, e o cara fala, você é trouxa, você não comprou, porque você tá atrasado, hein? Ele não vai e aí a razão, lógica do cara é a seguinte, emoção. quanto mais sobe, mais demanda tem para comprar. É uma coisa ilógica. Sim. E quando cai, ninguém quer. Então, assim, a lógica do investimento não é uma lógica racional. Só que aí os investidores saem comprando, quanto mais alto sobe, mais compra tem. Às vezes o cara fica tão animado que ele precisa comprar, ainda pega empréstimo, né? Faz alavancagem na corretora lá. Ele quer comprar, ele põe $100 mil na corretora e a corretora dá mais 400 de empréstimo para ele e compra 500 mil da ação. Só que se cair, ele vai ser liquidado, porque ele vai chamar a margem, né? Ou ele põe o dinheiro para cobrir esse empréstimo, ou ele tem que vender. Então, é uma lógica invertida, que não é lógica, na verdade, é uma coisa irracional. Só que aí você vai perguntar para os investidores por que eles estão comprando, eles te dão todas as maiores razões lógicas do mundo. Só que aí você fala mesmo, por que você não comprou lá embaixo? Aí o mercado vira, e se virar a tendência e começar a cair, todo mundo sai vendendo em pânico. E ninguém quer perder. E aí, quanto mais cai, por conta da alavancagem e do medo, né, os caras vendem mais. Então, a lógica do investimento não é uma lógica da utilidade, é a lógica da ganância versus medo. Então, quando está subindo, todo mundo quer comprar por uma lógica chamada FOMO. FOMO, em inglês, é Fear of Missing Out. Tô com medo de perder a onda. Não posso perder essa onda. Mas tá todo mundo comprado na inteligência artificial. Aí o cara vai e compra a ação da NVIDIA a 140, 150, que precifica 50 anos de vida fácil para a empresa. 50 anos de lucro, 40 anos de resultado bom, com lucro bom, não sei o quê. Só que assim, como céu de brigadeiro, 40 anos sem turbulência, ganhando dinheiro. Como é que você pode comprar uma ação que no preço dela está embutido, que a NVIDIA não tem essa receita hoje. Eles estimam que ela vai ter, que ela teria uma receita maravilhosa, e se não tiver competição e tal. Tanto que quando entrou a chinesa, a DeepSeek, mesmo com o resto do mercado subindo, a NVIDIA caiu. Porque assim, se entrou um competidor fazendo a mesma coisa por um custo mais baixo... E tem concorrência. Então o pessoal falou, bom, a NVIDIA não vai dar... Né? De qualidade. A NVIDIA não vai dar tanto esse lucro assim. Aí saíram vendendo a NVIDIA. Então, para você ver como estava irracional. Então, a racionalidade do mercado, ela não é, ela na verdade ela não existe. Ela é uma lógica baseada em emoções. Não é uma lógica baseada em razão. Em razão. Não, agora, eles ficam te dando... Quando você pergunta para os analistas, eles vão te listar, eles vão racionalizar para explicar o comportamento emocional deles. Mas não tem razão nenhuma para o cara comprar a NVIDIA a 150. Agora, é fácil dizer isso agora, que a NVIDIA já caiu 30 e tantos %. Ela estava 150, ela fechou 97 ontem. Com uma queda significativa. Fechou 97, ela caiu mais de um terço. 150 para 97. Você vai prever que pode ter um outro pico. Agora, eu já dizia isso, quando estava 150, eu dizia, não tem lógica nenhuma de ficar comprando esse negócio. E o que interfere nessa... Porque a gente está falando de mercado financeiro. E aí também tem interferência de Fed e também tem interferência porque de a interferência do Fed governo. é porque é o seguinte... Agora nós vamos entrar na ponto interessante. Você não tem... Lembra que eu dizia? Você não tem uma alta tão significativa, mesmo numa coisa, num mercado inovador como inteligência artificial, se você não tiver disponibilidade de dinheiro barato para tomar emprestado. E aí é que entra o lado monetário da coisa. E aí é que eu gosto de falar, né, da onde meus estudos levaram. Lembra que eu fui fazer um sabático? Eu fui estudar. Mas então, como que conseguiram comprar tanto? Da onde surgiu esse dinheiro barato? Né? E aí eu fui estudar o sistema financeiro. O sistema financeiro permite isso. Mesmo lá atrás, nas bolhas, eu estudei todas as bolhas da história. A bolha das tulipas, tinha muito crédito naquela época, era 1.500, 1.600, era a época do Renascimento. Mas tinha crédito naquela época. Formou uma bolha das tulipas e caiu. As tulipas ficaram caríssimas, depois caíram. Depois você teve uma bolha em 1700, uma grande bolha, a maior empresa da época
do século XVIII, ali 1700 e pouco, era a Companhia das Índias Ocidentais. Era a companhia que fez toda a expansão do Império Britânico. Porque era a companhia que foi montada para explorar a Índia, para explorar para onde o Império Britânico estava expandindo. Também formou uma bolha de preço. Em 1720 e pouquinho, estourou aquela bolha. E o Império Britânico e a Europa entrou numa depressão, que levou 40 anos para sair. Foi sair com a Revolução Industrial. Né? Com a Revolução Americana e depois a Revolução Industrial na parte econômica. E uma depressão como aquela gerou para o Império Britânico uma necessidade de dinheiro muito grande. Eles não tinham, começaram a taxar as colônias. Né? E a colônia mais robusta que eles tinham era a colônia americana, que se revoltou com aquela taxação. Sim. E aquilo foi o estopim da Revolução Americana de 1776. A França também estava com sérios problemas econômicos, teve a Revolução Francesa, né? Então, na esteira de uma depressão, vem as revoluções e guerras, né? No final. Depois de sofrer durante anos por uma depressão, é mais fácil você ver o povo se revoltar. Você tocou num assunto aí que também eu acredito que deva ter tudo relacionado com isso que você está falando também, que é o seguinte: o Estado, o país, né, a gestão do país, quando ela não sabe utilizar o recurso do pagador de imposto, ela também pode contribuir para que o país ele afunde também. Sim, né? Mas o Estado é sempre o último a fazer. Sempre começa com a população gastando. O Estado reflete o pensamento da massa em geral. Por que os Estados são perdulários? Porque as pessoas hoje em dia, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, ninguém poupa nada. O Estado também não poupa, ele gasta. Está gastando igual. Ele está na onda na onda expansionista que o mundo já vem nessa onda desde a década de 30. Agora, o Estado nem participava da economia até a década de 30. Né? Então, tudo isso que eu estou contando do passado não tinha Estado. O Estado não tinha, não representava. Hoje o Estado representa, nos Estados Unidos, 34% do PIB é gasto do governo. Sim. Desnecessário muitas vezes. Pode ser necessário ou não, mas é 34%. Não devia ser isso. Portugal é mais, né? É mais. Mas isso não existia até a década de 30. Por que passou a existir com mais facilidade? Eu vou entrar, é por causa do FED e dos bancos centrais, que facilitaram os déficits. Mas eu vou entrar nisso já. Eu estou fazendo a cronologia para chegar onde eu quero chegar. Então, teve essa bolha, teve 1720, a Companhia das Índias Ocidentais. Aí o mundo entrou em expansão de novo, depois daquela contração forte que teve por 40, 50 anos. Entrou em expansão de novo, o Império Napoleônico, aqueles anos de expansão, a própria Grã-Bretanha teve um período muito bom de expansão, que é o período vitoriano, né, da Rainha Vitória. Foi um período de extrema prosperidade e que foi no século XIX, e foi extremamente próspero para os Estados Unidos também, no século XIX. Só que naquele ambiente, sem Banco Central, naquele ambiente, a prosperidade, você tinha a moeda. Naquele período do século XIX, todo o dinheiro daquele período era lastreado em ouro. Como é que funcionava o sistema bancário naquele período? Os bancos podiam emitir dinheiro, cada banco podia emitir o dinheiro, desde que ele tivesse ouro no cofre. Então, os bancos, tanto britânicos quanto americanos, emitiam notas. Que é a sua moeda, era ouro, emitiam notas. Essa nota aqui é dinheiro. Sim. Ela tem o vínculo dela é aqui, o lastro dela é aqui, tantos gramas de ouro no cofre, vale essa nota. Então, os bancos, se o banco fosse um banco com credibilidade, que as pessoas confiassem que ele tem um cofre, que aquele ouro estava mesmo no cofre, porque o banco podia ser uma fraude também. Falar, tá aqui uma nota aqui, eu tenho ouro, mas não tenho ouro, certo? Isso é uma historinha que está acontecendo. Mas se não tinha ouro, mas hoje não acontece nada, porque ninguém mais é obrigado a ter ouro. O FED não é obrigado a ter ouro mais. Isso em 1971 acabou. Vai ter problema porque não tem ouro. Mas não é obrigado a ter ouro mesmo. Entendeu? Naquela época, sim. A moeda era lastreada em ouro. Então, se um banco quisesse fraudar aquilo e falasse, tá aqui uma nota, se o mercado acreditasse que ele estava fraudando, aquele banco quebrava, a nota dele não valia nada, ninguém entendia. É que nem eu te der um cheque. Otávio, tem um cheque aqui de 100 euros para você. Mas se eu sou um cara falido, meu cheque não vale nada. Você vai tentar comprar alguma coisa com ele e fala, esse cara é falido. Ninguém dá nada no cheque. Então, o dinheiro, ele valia se tivesse o lastro. Ou que se pelo menos as pessoas confiassem que tinha o lastro. E assim foi no século XIX. Cada banco emitia a sua nota, seu empréstimo, dava empréstimo, né? Eu podia dar um empréstimo para você, como eu emiti uma nota, falei, isso aqui, essa nota aqui você pode comprar o que você quiser.
te dou um crédito em dólar ou em libra tal. Tem o ouro, você pegava a minha nota e ia sair fazendo os seus investimentos, comprar o que você precisava para a tua empresa e tal. Só que naquele período do século XIX foi um período de extremo crescimento. Mas qual foi o motor do crescimento do século XIX? O motor de todo o crescimento é o quê? O que é o motor de todo o crescimento econômico? Toda a produtividade? Inovação. Foi a época da industrialização. Tudo é inovação. Desde da agricultura. Quando você, se no começo da agricultura você vai carpinar com enxada, não sei o quê, você começa a inventar uma máquina que o cavalo puxa, já é mais barato, certo? Do que você botar gente lá para... Mais produtivo. Mais produtivo. Então, toda a história da humanidade envolve produtividade que baixa custo. Então, o ex-ministro da Economia austríaca, que é um economista famoso que a gente estuda na aula de economia, que é o Joseph Schumpeter, ele explicou esse processo. A economia se desenvolve e tem aumento de produtividade através de um processo que ele nomeou como destruição criativa. Porque eu destruo, quando eu crio uma inovação, eu vou destruir os métodos de produção antigos. As empresas que estão com o método antigo, elas quebram. Sim. Se elas não inovam. Por causa da inovação. É a minha inovação. O que a inovação permite? Que eu produza o mesmo produto com custo mais baixo. Sim. A inteligência artificial é uma inovação, certo? Melhor, muitas vezes, por exemplo, quantos call centers vão ser demitidos por causa da inteligência artificial? Sim, muitas coisas. Então, o processo de inovação tecnológica, ele destrói algumas coisas para criar outras. Senão você não teria como alimentar o mundo hoje. Se todo mundo dependesse, se a agricultura no mundo fosse manual, ou o cavalo não tinha comida para alimentar o mundo. Certo? A gente só chegou a 8 bilhões de pessoas por causa da destruição criativa. Criaram máquinas, criaram sementes, você foi criando inovações na agricultura que permite hoje que com poucas pessoas trabalhando no campo, você consiga alimentar 8 bilhões de pessoas no mundo. Posso fazer um gancho aí? Que eu escutei vocês falando, o Roxo, inclusive, ele comentou que existe a diminuição populacional na China em função da natalidade. Você acha que isso é prejudicial para gerar bolha também? Porque diminuindo o número de pessoas, diminui o consumo também? Sim, isso vai ter um problema de crescimento a China no futuro. Igual o Japão. A China está japonizando. O Japão tem esse problema também de ter pouca natalidade. Isso tem uma consequência, então, inclusive de gerar bolhas? Tem, então. já gerou, né? A China já era uma bolha que estourou também. A bolha imobiliária estourou e tá caindo os imóveis lá e... A China está entrando numa recessão braba / depressão também. Igual o Japão. Então vai ser uma crise global, então. Uma crise global. Uma puxando a outra. Exatamente. Agora eu vou terminar esse raciocínio que é interessante para a gente formar. Então as inovações, elas foram... O resultado das inovações é baixar custo. Se baixa custo, baixa preço. Certo? Porque assim, eu tenho um preço para produzir alguma coisa. Se eu consigo baixar o custo mantendo a minha margem, eu posso baixar o preço, certo? Se me custa 80 para produzir alguma coisa, eu tenho a margem de 20, eu vou vender por 100, certo? Agora, se de 80 baixar para 40 o meu custo, eu posso manter minha margem e vender por 60. Ou até aumentar um pouco a minha margem, vender por 65, eu ganho um pouco mais. Né? E aí, esse processo de baixar custo, baixa preço. Se baixa preço, como o Schumpeter explicou, toda inovação ela é deflacionária. E deflação ela faz deflação. Sempre é negativo? Deflação é cair preço. Sempre deflação é Tem dois ruim? conceitos. Tem a deflação de preços e tem a deflação monetária. Mesmo, assim como... Quando a pessoa fala inflação, os monetaristas, que é como... A gente estuda a inflação não é preço. Preço significa mudança de termos de troca, mudança de... se não existisse dinheiro no mundo... Todo mundo faria troca, certo? É duas coisas por uma. Eu quero ter aqui 3 maçãs por um pente, entendeu? Mas se a maçã é mais barata de produzir, então eu vou fazer 4 maçãs por um pente, se o pente é mais caro de produzir. Se o pente ficar mais barato, eu consigo trocar 2. Então, deflação melhora termos de troca. O produto fica mais barato, você consegue entregar mais, aumenta a quantidade né, daquele produto disponível, porque você baixou o custo. Tem uma procura maior. Exatamente. E você pode atender mais gente, então aumenta a quantidade. Porque existe o sistema de preço, então esse reflexo do aumento de quantidade se reflete no preço. Né? A facilidade de produzir reflete no preço. Então, a deflação ela significa você produzir mais barato, entregar mais barato e por conseguinte... Você está mais rico. Se você guardou dinheiro
e o que você precisa comprar caiu de preço, você não está mais rico. Porque vai te sobrar dinheiro para outras coisas. Sim. Então, a riqueza no século XIX ela se refletia em queda de preço. Porque como o dinheiro era fixo, né, não dava para você produzir mais dinheiro, porque você tinha lastro em ouro. E a moeda valorizava ou desvalorizava ou a moeda mantinha? Não, a moeda era constante. Se o banco desse crédito, imagina, o banco podia dar crédito, tá? Os bancos podiam. Eu posso emprestar para você baseado em ouro, com o meu lastro em ouro. Se você amanhã pega esse dinheiro, paga você, e você faz para eu emprestar de novo, você tem que pegar e depositar o dinheiro comigo. Aí eu posso emprestar de novo. Só que, como eu não posso multiplicar a base monetária, que é o ouro, o lastro você não podia multiplicar ele, fazer isso. Então, se eu emprestasse demais, ficar arriscado, o juro sempre subia para impedir. Para dificultar. Porque para eu emprestar de novo, eu emprestei para você. Para eu emprestar para ela, se eu emprestei para você, para eu emprestar para ela, eu preciso tomar empréstimo, eu preciso tomar o dinheiro de volta. Se eu preciso tomar o dinheiro de volta, eu vou pagar um juro mais caro. Aí eu pago um juro mais caro e empresto mais caro para ela. Mais caro ainda. Aí, se eu quiser alavancar de novo e emprestar a terceira ou a quarta vez, eu vou ter que pagar um juro de novo, mais caro ainda. Os juros com lastro em ouro, exatamente, né? Exatamente. Os juros ajudavam a economia não se alavancar demais. Porque se eu quero emprestar o mesmo dinheiro 4 vezes, porque os bancos hoje emprestam o mesmo dinheiro 10 vezes. Entendeu? Eles ficam usando o dinheiro que a gente deixa lá, porque você pode emprestar, aí eu capto de volta, o banco cria dinheiro. Cada vez que o banco te empresta, você está sem ter. Ele tem o ouro. Ele cria o dinheiro em cima do ouro que ele tem. Só que naquela época, pensa naquela época, eu cria dinheiro. Hoje ele cria dinheiro do nada hoje. Isso, Não precisa ter nada, ele cria do nada. O Bukele falou que eu estava te falando. É do nada, mas naquela época era ouro. Mesmo tendo ouro, o banco podia criar dinheiro. Ele emite uma nota, está aqui. Você vem buscar o ouro aqui, mas ninguém ia buscar. Era confiança. Se eu preciso criar mais dinheiro, eu preciso captar de alguém. Aí eu vou pagar para captar. Então, quanto mais o banco quisesse criar dinheiro, naquele período onde o dinheiro era lastreado em ouro, ele tinha que tomar emprestado de alguém, ele não podia criar do nada. Ao tomar emprestado, quanto mais o mercado quisesse, se o mercado quisesse mais dinheiro, mais empréstimos, o juro subia. E essa alta do juro já chegava num ponto que ninguém mais tomava empréstimo. Então, você não tinha muita alavancagem. Porque o juro alto impedia isso. Se alguém fosse emitir dinheiro sem ter lastro e oferecer um juro mais barato, também as pessoas podiam desconfiar. Então, isso impedia a formação de enormes bolhas econômico-financeiras. Né? Aí, isso era uma coisa. Porém, o processo de inovação tecnológica, que é deflacionário que eu estava falando, o que ele fazia? Ele fazia preço cair. Na hora que preço cai, muitos os mesmos produtos são oferecidos mais barato. O cara que tinha dinheiro, que estava no método antigo de produção, tinha que sair, ele perdia, né? E esse cara esse cara estava devendo para o banco, não pagava o banco. Então, nesse processo de inovação da século XIX, quem enriqueceu muito foram os industriais e as pessoas em si, porque as pessoas que poupavam ficavam mais ricas porque os preços caíam. E os grandes industriais, que investiam nas ferrovias e na luz elétrica, ficavam ricos. Né? E quem perdia dinheiro nesse cenário todo? Quem sempre se ferrava? Os bancos. Porque o banco emprestava dinheiro e muita gente não pagava. A vítima da criação destrutiva é quem tinha um método de produção antigo, que perdia dinheiro. O cara que produzia do jeito antigo perdia, o cara que produzia do jeito novo ganhava muito dinheiro, e o cara que perdia não pagava o banco. Então os bancos quebravam. Toda hora. Tinha pequenos crash, não eram grandes, era sempre mini crash, e quebrava alguém e o banco quebrava porque não recebia. O banco emprestou para o cara não paga, o banco quebra. E a transição, como ela foi acontecendo? Aí os bancos se juntaram e falaram, não, eu não aguento mais. Então, em 1907 teve um crash, teve um pânico lá, que foi o pânico de 1907. E esse foi ruim para os bancos. E depois veio o de 29, foi pior, né? Aí os bancos se uniram e falaram, não podemos mais passar por isso. Estamos quebrando toda hora, temos que arrumar um jeito de não quebrar. Né? A deflação está matando a gente. Significava o quê? Alguém que não recebe, o banco não recebe. Mas aí o cara desaparecia, o banco acabava, cara que era dono... Liquidava. Só que a família que era dona acabava, ou então entrava em dificuldade, tinha que pedir, ele perdia dinheiro, sabe? Então, como se fosse uma empresa que faliu, né? Ou então ficava em concordata. Quem tinha bastante confiança na época, como era o JP Morgan, era o maior banco americano, e ele era tipo um que todos confiavam.
Como ele tinha depósito de muita gente e muita credibilidade, ele fez o papel de Federal Reserve em 1907. As pessoas quebradas iam lá pedir auxílio para ele, pedir, pô, me dá um salvamento aqui, me dá um empréstimo de salvamento. Ele metia jurão. Ele metia jurão, mas ele tinha lastro, né? Então ele tinha lá. Tinha lastro. Ele era um banco. E era um banco com confiança, com depósito. Com depósito. Quando você tem muito depósito, mas você tem lastro. Não tinha lastro. Ele tinha o lastro, naquela época, o depósito era ouro. Você tinha depósito em dinheiro, mas tinha ouro. Tinha. Os bancos tinham que ter ouro no cofre. Tá? O banco tinha ouro no cofre e emitia dinheiro. O JP Morgan, inclusive, ele é dono de uma frase célere daquele período. Ouro é dinheiro, o resto tudo é crédito. Ele, como ele era um cara estocado em ouro, estocado em dinheiro, ele falou, eu tenho dinheiro aqui, que é ouro, o resto é crédito. Ouro é dinheiro, o resto é crédito, ele dizia isso. Então, ele salvou muita gente em 1907. Mas aí eles se juntaram, os bancões, e falaram, não dá para isso acontecer mais. Temos que arrumar um jeito de não ter mais, de não quebrar mais. Então, o que a gente precisa fazer? Temos que parar de emitir dinheiro, deixar qualquer banco emitir dinheiro. Nós temos que emitir dinheiro só nós. Nós temos que emitir dinheiro. Não pode deixar um cara abrir um banco lá e botar um ouro no cofre e emitir dinheiro. Porque ele alavanca, fica criando risco para o sistema. Não podemos. Nós temos que mitigar esse risco, né, do alto e baixo. Então, nós temos que arrumar uma maneira da gente... Só nós emitimos dinheiro. Ou monopolizar a emissão de dinheiro. Isso é uma coisa que precisa fazer. E quem emitia dinheiro naquela época? Qualquer banco podia emitir dinheiro. O cara tinha que ter ouro no cofre. O cara tinha ouro no cofre, o JP Morgan emitia os seus $100 emitido pelo JP Morgan, tinha os $100 emitido pelo Citibank, $100 emitido pelo Chase. Nos últimos anos, ou nas últimas então, décadas, eles inventaram... tem a Casa do Tesouro, que é a única que emite. Depois. Antes eram os bancos. Só os bancos. Okay. Aí eles se juntaram e falaram, não, nós temos que arrumar um jeito de acabar com essa liberdade, né, de emissão monetária, porque era uma coisa que cada banco emitia, e o banco que tinha credibilidade, o dinheiro dele era um, o banco que não tinha era outro, certo? Um banco com menos credibilidade tinha que pagar mais caro, né, para captar dinheiro, para poder operar. Então, os juros era maravilhoso, porque o juro regula isso. Sim. Agora, eles começaram a monopolizar a emissão de dinheiro, e com isso pode manipular o volume de dinheiro também. O que eles fizeram? Vamos formar um consórcio de bancos e só nós vamos emitir dinheiro. E vamos pedir para o governo americano o monopólio da emissão de dinheiro. Então, eles sentaram na ilha de Jekyll, né, uma ilha que fica no estado da Geórgia, fizeram uma reuniãozinha lá, no fim de semana lá, falaram, vamos fazer assim, vamos criar um Federal Reserve. Que o Federal Reserve é um consórcio de bancos, são bancos regionais, cujo capital é misto. Então, ele é capital privado e um capital estatal, só que a maioria é privada. Estatal, acho que os Estados Unidos tem os 40%, não sei. Eu sei que o principal capital do Federal Reserve é privado. E vamos chegar para o governo americano e falar assim, você precisa aprovar uma lei proibindo os bancos de emitir dinheiro. E deixando só o Federal Reserve agora tem autorização para emitir dinheiro. E o governo americano topou. E ela expandiu para a Europa ou ela ficou tudo, todo mundo fez igual. Ainda estava lastreado no ouro. Continua lastreado no ouro, só que monopolizado pelo Fed. Ok. Então já não tinha um controle, paridade, 1 para 1. Os bancos não podiam mais emitir o próprio dinheiro e manter... Eles podiam até manter ouro no cofre, mas não podia emitir dinheiro, papel moeda. Papel moeda passou a ser monopólio do Federal Reserve. Só que o Federal Reserve é controlado por eles. E para que isso aí? Porque aí, se a gente emite o dinheiro, ou uma entidade que nós temos comando, a gente não quebra mais. Exato, precisou, a gente imprime mais. Precisou, ele emite. Naquela época não era imprimir, né? Tinha que ter ouro. Mas se precisou, ele tem lá o lastro, ele pode emitir dinheiro e salvar. E a segunda coisa, aí como que eles convenceram o governo americano? Não, peraí, só uma coisa. Peraí, se ele tem uma reserva de ouro, é 1 para ter lastro. E se eles iam imprimir mais, eles tinham de adquirir mais ouro, ou não? Sim, mas a questão é o seguinte, se só ele pode emitir dinheiro, os outros bancos não podem mais, todo mundo precisa dele. Ok. Mas eles são um consórcio. O Federal virou um consórcio. Exatamente. E o Fed emitia o dinheiro base, é a base monetária. Ok. Tá? E os bancos podem emitir dinheiro em cima daquilo. Crédito. Porém, lastrear, quando ele emite dinheiro base, coloca nos bancos, os bancos emitem crédito. Entendeu? Continua da mesma maneira. Virou uma bola de neve. O que acontece? Tendo o Fed como instituição única que podia emitir o dinheiro base, o Fed sendo deles, na hora que tem um problema,
Emite mais. Eles podem... O Fed vai atender eles. Isso. Entendeu? E vai... O empréstimo... O cara que pode fazer aumentar a base monetária é deles. O crédito, eles tomam crédito também no Fed, os bancos? Sim. Então, aí eles convenceram o governo americano a aprovar isso com o seguinte argumento. Você também vai ganhar um banco para financiar a tua dívida. Os estados não podiam gastar muito. Naquela período, o estado não cobrava nem imposto de renda. O imposto de renda nasceu em 1913. Os estados não cobravam imposto de renda. Eles viviam de tarifas. Igual essas que o Trump está cobrando aí. Tarifas e taxas de serviço. Taxa de serviço e tarifa. E aí, eu falei assim, mas se você tiver você puder permitir essa entidade monopolizar a emissão de dinheiro, você vai poder também ter um financiador para a tua dívida. Que permita o déficit. Né? Porque naquela época, os governos que queriam gastar mais do que arrecadar tinham que tomar empréstimo no sistema bancário mesmo. Sim. Né? Então, com isso feito, começou todo o problema que nós temos hoje. Porque aí os bancos se sentiam mais seguros, porque tem o Fed, que vai amortecer o risco, aí começa a emprestar mais e alavancar mais. Em vez de emprestar 3 vezes, eu já estava emprestando... Acabou sendo você financiar mesmo o déficit governamental. Sim, um é financiar o déficit governamental e o outro é fornecer aquela garantia para os bancos de que eles vão ser salvos. E o banco podia emprestar mais de 3 vezes. Sim, foi aumentando. É cuidar deles mesmos e financiar o governo. Exatamente. Você vê que mesmo enquanto ainda era padrão ouro, você teve uma bolha de crédito na década de 20. Entendeu? Até porque naquela época os Estados Unidos era o grande exportador mundial. Os Estados Unidos era o que a China é hoje. E aquilo foi a industrialização que gerou a bolha? Foi as inovações do período. As inovações são boas ideias, mas se você bota crédito barato em cima de boas ideias e euforia das pessoas, você vai criar uma bolha. O que eram as grandes inovações da época? Elas tiveram o mesmo peso para eles do que a .com para nós e que a inteligência artificial. Imagina a nossa internet, o que revolucionou. Tudo é hoje feito pela internet. Imagina na década de 90 aquele otimismo com as .com. Porque, sim, a internet revolucionou o mundo. Agora, nem por isso deixou de ser uma bolha. Porque exagerou. E caiu 78%. Porque tinha dinheiro barato. E na década de 20, olha as inovações que você teve na década de 20. Olha que maravilha. Olha quanto custo se baixou. Você baixou o custo de transporte, por causa do transporte aéreo. O custo de comunicação caiu drasticamente na década de 20, porque você inventou o rádio. Você não tinha rádio antes, você tinha que passar um fio para fazer um telefonema, passar um fio para falar da Europa com os Estados Unidos, passar um fio debaixo do mar. Radiocomunicação popularizou-se na década de 20. A RCA era a NVIDIA da época. A RCA, né? A marca RCA. Sim. Que popularizou o rádio. Era quem fabricava rádio que você podia ter na tua casa para escutar. Então, a NVIDIA, a RCA foi a NVIDIA da época. Explodiu de subir. Entendeu? As companhias aéreas é a mesma coisa. E sempre é um ciclo, né? Sim. E aí, lembra, nós estávamos dizendo, toda inovação é deflacionária, faz cair preço. Agora, na década de 20, os preços não caíam. Por quê? Porque tinha muito crédito. Então teve inflação de preço, por conta do aumento do crédito. Então, de novo, inflação, do ponto de vista que importa para nós, não tem nada a ver com preço. Preço é consequência da inflação. A inflação é aumento de moeda em circulação. E deflação é redução da moeda em circulação. Entendeu? Os preços são consequência disso. Tá? Existe a deflação que a gente fala de queda de custo, quando se a moeda é estática, né? Mas nós estamos falando agora de um ambiente onde a moeda expande com crédito. Ou ela contrai quando o crédito contrai também. Se eu posso emprestar, se eu tenho 100 no meu caixa e eu empresto para você, e você paga ele, que deposita para mim, e eu empresto para ela os 100, e ela paga você, e você deposita no banco, eu empresto de novo, eu criei 300 moedas, com 100 de moeda de moeda base, eu criei 300 moedas, porque a moeda circulou 3 vezes. E o banco, para emprestar, alguém também deixou o dinheiro lá para ele usar esse dinheiro para emprestar para outro. Sim, é um dinheiro só que ele circula 3 vezes. Então, você acha que tem, você acha que tem, você acha que tem, só que... Entendeu? Mas se esse que o teu depósito na minha conta, eu prestei para ela. Que pagou você, que depositou comigo.
Então, você acha que tem 100, você acha que tem 100, só que você não, eu só tenho 100. Se vocês dois vierem buscar o dinheiro... É um perigo danado. Se vocês vierem buscar o dinheiro... Mas a pergunta que fica é o seguinte, para as pessoas estiverem assistindo a gente e tirar uma dúvida que é minha, pode ser dúvida de outras pessoas. Então, isso quer dizer, se o dinheiro tem banco, é porque alguém também deixou o dinheiro no banco e ele está usando esse dinheiro. O banco que pega dinheiro de você, ele emprestou para alguém. Isso, mas se todo mundo quiser tomar o dinheiro de volta... Então, a moeda base do sistema... Por isso que eu falo, né? a moeda base do sistema, exatamente, a moeda base do sistema é a quantidade de reservas que o sistema bancário tem. E reservas e meios de pagamento. É chamado de M1, M2. M0 é só as reservas. Mas tem depósitos à vista, tem outros que é considerado dinheiro também. O sistema tem hoje 20 trilhões de M2. Só que os créditos, os ativos, tudo, é 1 quadrilhão. Então, foi feito muito empréstimo com isso. Acima daquilo que ele pode... Não, os bancos hoje não tem restrição. O banco pode emprestar... A única restrição que o banco tem para emprestar hoje é o índice de Basileia, capital. O banco pode emprestar 10 vezes o seu capital. Então, se eu tenho um capital de 1 bilhão, eu posso fazer 10 bilhões de empréstimo, entendeu? Então, eu tenho 1 bilhão de capital, empresto 1 bilhão para você. Isso é definido por quem? Isso é definido pelo FED? Não é pelo FED, é pelas leis de Basileia dos países. É um acordo entre bancos. O FED sancionou esse acordo. Mas se eu tenho um capital de 1 bilhão, aí eu empresto para você 1 bilhão, você faz seus investimentos, esse 1 bilhão, eu quero emprestar mais 1 bilhão, eu como banqueiro vou fazer uma captação de 1 bilhão. O mesmo dinheiro que eu emprestei para você, que você vai pagar todo mundo, eu posso ligar para todo mundo que recebeu e falar, vocês querem comprar meu depósito? Depositar comigo? Eu pego 1 bilhão de volta em depósito e empresto de novo. E eu posso fazer isso até 10 vezes. Foi aquilo que aconteceu parecido em 2008, quando teve a crise do meltdown da casa própria. Tudo isso aí, tudo isso aí. Que eles estavam emprestando. Eles permitiam. Agora, num ambiente onde a moeda é estável, que não tem quem mexe com o volume de moeda em circulação, os juros regula isso. Ok. Foi o que você disse. O que eu falei, se eu quiser alavancar mais, eu vou ter que tomar empréstimo, só que o dinheiro é um só. O que acontece? Fica mais caro para você pegar emprestado. Cada vez que o sistema alavanca demais, você tem o risco de bolha, certo? E o juro sobe, e aí o sistema desalavanca, certo? Só que se o que aconteceu nos últimos 40 anos? Esse movimento, cada vez que acontecia um risco de bolha, o FED vai lá, baixa juro e empresta mais dinheiro. Então, em vez da bolha desalavancar, ela aumenta. Mesmo que o preço caia ali, o preço caiu da .com, mas ele não deixou o mercado desalavancar, ele foi lá e salvou todo mundo e deu mais crédito. Aumentou de novo. Aí todo mundo vai lá e pega empréstimo, entendeu? E empresta de novo. Aí o governo também é um que ajuda isso, porque ele faz déficit. Cada vez que o governo faz déficit, é um novo crédito que é criado, certo? Porque o governo faz déficit, alguém tem que ir lá e financiar o governo. Criou um crédito ali também. Cada vez que você cria um crédito, você está produzindo inflação, certo? Cada vez que alguém empresta para alguém, ou privado ou público, você está inflando a moeda. Por isso que o déficit público gera inflação, porque é uma criação de moeda que tem que ser feita... Alguém tem que fazer um crédito para... Algum banco tem que dar um crédito para o governo, ou algum investidor. Alguém tem que dar um crédito. Agora, vamos fazer um exemplo prático aqui. A gente está vendo o que está acontecendo nos Estados Unidos, aqui na Europa e tal. Você é investidor aqui em Portugal. E eu não entendo de economia, mas eu vejo que existe um superfaturamento em cima de renda, né, de aluguel, e também de imóveis, que não representa aquilo que o poder aquisitivo do português médio pode comprar, que está em torno aí de 70% da população. Essa crise imobiliária gerou uma crise imobiliária? Você acha que existe uma bolha aqui também? Eu tenho que olhar de perto, mas me parece que quando eles mudaram, né, a lei do Golden Visa, né, para impedir o investimento imobiliário, que o mercado deu uma parada, não deu? Parou de subir. Eu acho que, bom, a minha percepção é o contrário. Quando você tem muito dinheiro de fora que vem para dentro e você começa a comprar muito, então a procura é maior do que a oferta, você começa a aumentar o preço daquilo que você está vendendo. Sim, mas aí você cria bolha, porque aí a pessoa aqui também toma empréstimo para comprar. Isso. Está subindo porque o estrangeiro está comprando. Também quero comprar antes. Esse é o problema que eu acho que está enfrentando Portugal. Depois você dá uma analisada e procura ver isso, porque eu particularmente acho isso. Quando a gente... 2016... Mas os preços estão como hoje? Estão altíssimos no imóvel. Mas não caiu nada ainda. Não caiu ainda não. Todo mundo diz, vai cair, só sobe. Só sobe. Quando eu cheguei aqui, quando eu pensava em vir para cá, 2016, um aluguel de um apartamento T2 bom,
numa região boa, estava em torno de 450 euros. Em torno. Hoje, você não pega um T2 na região boa por menos de 1.200 euros. Não pega por menos. T2 é um 2 dormitórios, né? 2 dormitórios, é. Eu pensei que já estava acostumado com o já termo. Tô acostumado, eu já vi esse termo já. E imóveis, por exemplo. Se você vê uma renda de uma pessoa, ou a receita, né, de um cidadão normal que trabalha então, no dia a dia, salário mínimo 852 por mês. Isso sem os 11% que tem que deduzir de ISS, Segurança Social. Então, o que sobra para a pessoa? Em torno ali de 700 e poucos euros. Ok? O aluguel de um quarto dá 700 euros. Um aluguel, não. Dá até mais, 900 euros, dependendo do local. Ou seja, o salário que a pessoa tem não cobre nem para ele morar e muito menos para ele comer e viver a vida dele normal. É isso que a gente está enfrentando, essa situação aqui em Portugal. Então, essa crise que você está falando, que vai estourar de forma geral na macroeconomia, aqui em Portugal, na minha opinião, que eu sou leigo no assunto, já é uma vai estourar. Quando que vai estourar? Quando acabar o dinheiro. Quando acabar o dinheiro e o otimismo tiver... baixo. Não, quando o otimismo chegar no... Enquanto tem otimismo, tem alguém... comprando e vendendo. Ou o dinheiro vai ficar caro demais, ou o otimismo acaba, aí um dos dois acaba. Você lembra, para você para uma bolha estourar, você precisa de... o otimismo em excesso, deixar todo mundo que estava otimismo já comprou tudo que podia. Ou então acabou o dinheiro. E aí não tem mais como o cara comprar, e aí o custo de financiamento fica caro, ninguém consegue pagar e a coisa cai. Entendeu? São essas duas maneiras. E agora, para os Estados Unidos, né? Porque uma das coisas que a gente vê é Estados Unidos com as medidas que o Trump está tomando. China, igual você mesmo falou, está no período já... Não, mas eu vou chegar nesse ponto, que eu quero terminar de fazer vai lá. A parte que é importante. E aí você teve, na década de 20, inovações, muito crédito, estourou a Grande Depressão. A bolsa inteira era uma bolha ali, o Dow Jones caiu 90% em 3 anos, de 29 até 32. Foi 2 anos e meio de queda, ou 3 anos de queda, sem parar. Foi 90%. Ou seja, a bolsa principal as 40 maiores empresas americanas caíram 90%. Ela estava reequilibrando. Por que caiu tudo isso? Hoje saiu na televisão que as bolsas europeias e americanas estão afundando. Não, mas afundou mesmo. Afundou 20% da máxima, o S&P já, em poucos dias. Em poucos dias. Poucos dias. Aí, por que caiu daquele jeito? Você tinha... Aí entra aquela coisa da deflação que eu te falei. Muita inovação, a pressão de preços era deflacionária. A pressão era para cair preço. Mas, com tanto crédito emitido, com tanto empréstimo que era gerado na década de 20, as pessoas foram comprando. Então, ficou uma pressão deflacionária em cima de preço, por conta da inovação, só que o crédito, a moeda sendo criada, então formou uma bolha. Se o preço tem que cair, mas eu crio bastante crédito para todo mundo poder comprar, e você sobe o preço, e se a pressão natural econômica é para cair o preço, quando você tem uma inovação. Mas você não deixa cair nunca o preço, você fica emitindo dinheiro. Naquela época, foi emitido dinheiro com crédito. Mesmo que o dinheiro tinha lastro na época, como tinha muito crédito, a emissão de dinheiro foi via criação de crédito. E por que tinha muito crédito? Só para explicar também. Os Estados Unidos era o grande exportador do mundo. Quando você exporta, a China hoje é exportadora. O que a China acumula quando ela exporta? Superávit comercial, acumula dólares. Sim. Ele fica com caixa em dólares. Porque ele exporta mais do que ele importa. Então, ele recebe dólares pela exportação e usa um pouco desses dólares para importar e fica com uma sobra de dólares, né? Naquela época, o lastro do dinheiro era ouro, certo? Então, se os Estados Unidos tinham superávit comercial com o mundo, ele ficava credor de todo o ouro do mundo. Ele ficava com superávit comercial, ficava credor de dinheiro. O credor de dinheiro é ser credor de ouro. E uma parte do dinheiro ele usava para importar, mas sobrava. Então, o Fed tinha todo o dinheiro, quase todo o ouro do mundo estava depositado no Fed. Porque ele era superavitário. Ele exportava para o mundo e não gastava tudo que ele exportava. Então, ele sobrava com caixa em ouro. E esse ouro deixou como ele tinha muito ouro em estoque, muito dinheiro disponível, muito ouro disponível, os bancos estão tranquilos. O Fed vai salvar a gente. Aí tem ouro pra caramba, né? Tem ouro pra caramba aqui.
E foram criando crédito, criando dinheiro, emprestando, formou aquela bolha. Mas isso também é responsabilidade, né? Mas a ideia de você ter um monopolista de emissão de dinheiro controlado por eles, era isso, ele vai salvar a gente. Só que eles alavancaram demais. Quando estourou a bolha, em 29, começou a cair, qual que é a lógica que faz preço cair, a lógica deflacionária no caso de uma espiral? Todo mundo deve para todo mundo, certo? Aumentou o crédito, todo mundo devendo. Quando está todo mundo devendo, mesmo que o juro seja baixo, se os preços caem, se o preço de alguma coisa cai, a tua dívida fica cara, mesmo que o juro nominal seja barato. Imagina você que eu te empresto a 5%. Num ambiente inflacionário, eu vou emprestar para você a 5%, você vai ganhar dinheiro, Pensa, esquece a parte real. O que importa para o cara que faz empréstimo é o juro nominal. Eu emprestei a 5%, nominal, é o juro nominal que importa. Desde que tudo esteja subindo, eu empresto, o que vai permitir você me pagar é se você nominalmente tiver dinheiro para me pagar. Eu te emprestei 100, o juro é de 5, você tem que ter 105 para me pagar. Ou pelo menos 5 para pagar de juro. No caso deflacionário, se eu te empresto a 1%, mas os preços caem, a tua receita cai. Você não consegue honrar mais seu compromisso. Você não consegue honrar teu pagamento. Mesmo que o juro seja zero, pode ser ruim para você tomar um empréstimo, se num cenário de preços caindo. Ou seja, a deflação faz com que a dívida tenha um custo real alto. Mesmo que o juro seja zero, o juro real no ambiente de deflação é altíssimo. Porque os preços gerais estão caindo. Entendeu? Então, o retorno real da economia cai. Tá lá, a dívida está fixa lá e o nível da atividade, os preços da economia estão caindo. Então, a dívida fica caro para manter, mesmo que o juro nominal seja baixo. Então, quando todo mundo deve demais, esse é o risco. Aí o sistema pede, pelo amor de Deus, para baixar o juro. Por isso que todo mundo pede para baixar o juro. Porque ninguém está aguentando pagar os juros já hoje. Entendeu? O sistema fica pedindo, baixa o juro, baixa o juro, baixa o juro. Mas a força normal do sistema é não baixar o juro. Porque o sistema precisa desinflar para continuar progredindo lá para frente. E quando você tem um Fed que baixa o juro e estimula todo mundo a reemprestar dinheiro barato, ele está impedindo a correção natural do sistema. Sim. Porque quando o juro sobe, é um efeito justamente para o mercado diminuir a alavancagem. Parar de emprestar, cobrar de volta o empréstimo. Quando o juro sobe, você não toma empréstimo de novo. Você fala, eu preciso arrumar um jeito de pagar esse empréstimo, porque para refinanciar vai custar muito caro. É natural, as forças econômicas agem dessa forma. Né? E quando você tem um Fed lá e um sistema bancário dependente, emitindo crédito, eles estão lá. Como eu vou ser salvo? Como vai ter uma salvação para mim? Pode imprimir dinheiro barato, eu empresto de novo. Está baixando o juro, vou reemprestar. Então você começa a emprestar mais dinheiro de forma... E a bolha vai... Sem pensar no risco. Você não mede direito o risco. Porque naquele cenário que as pessoas têm um risco deflacionário, você não devia emprestar dinheiro barato. O cara não vai te pagar. É para você não emprestar mesmo. Entendeu? Mas aí, no caso, por exemplo, não é só o dinheiro, risco controlado, né? Porque ele sabe que tem ali alguém que vai ele bancar. Exatamente. Então, aí, em 1929 aconteceu isso. Só que quando começou a cair, entrou na espiral deflacionária. Você não paga ele não paga ninguém, um não consegue pagar o outro e começa a ter aquela quebra em geral. E os bancos, todos indo para o Fed, ó, você tem que me salvar. Só que assim, o Fed só podia emitir dinheiro baseado no quanto ele tinha de ouro. Certo? Só que como o mercado tinha alavancado 4, 5, 6 vezes o que o Fed tinha de ouro, nem com ele não conseguia salvar todo mundo. Então, houve realmente a queda de 90%. O mercado deflacionou em termos de volume de crédito. As famílias ficaram destruídas. Ficou todo mundo sem dinheiro, desemprego, passando não sei o quê. 40% de desemprego, fila de pessoas pedindo comida na rua. Aquelas fotos que você vê, aqueles filmes e tal. E aí, quando chegou em 32, os Estados Unidos já estava no meio da depressão, naquele pior momento. O presidente que estava lá perdeu a eleição, que era o Hoover, que ele tentou se reeleger, não ganhou. Entrou o Roosevelt. Entrou o democrata. Entrou o Obama da época. Socialista. O que ele pensou? Poxa, eu acho que eu vou fazer um negócio. Eu preciso poder emitir dinheiro. Eu preciso inflar. O Estado. O Estado, não ele. Precisamos arrumar um jeito de inflar de novo. Como é que nós vamos inflar se a gente está amarrado com esse padrão ouro aqui? Como é que eu vou imprimir dinheiro novo se eu estou limitado pelo ouro?
Já sei. Teve a grande ideia, ele, com a turminha dele. Vamos confiscar todo o ouro das pessoas, porque o sistema está precisando, a gente não tem ouro, né? Tô limitado, tá todo mundo devendo, e tem uma quebradeira geral, muita gente precisando de salvamento, e não tem o dinheiro. Confisca o ouro das pessoas. Quem tem ouro em casa, então teve uma regra, uma lei americana confiscando o ouro das pessoas. É que nem compulsão. Lembra do Collor? Confiscou o dinheiro? Lembro. Mas aí era o dinheiro que estava no banco, né? Não então importa. Quem tinha ouro em casa, pegava. Quem tinha ouro... As pessoas que tinham ouro no banco, perderam. Sabe, você chegar no banco na década de 30 e comprar um... Mas naquela época era muito comum o cara ter a reserva dele dentro da casa dele. Mas não é só dentro da casa. Às vezes o cara alugava um cofre no banco também. Foi confiscado. É o Collor, a mesma coisa. Confiscou o ouro de todo mundo. Na hora que ele confiscou o ouro de todo mundo, aí depois que ele confiscar o ouro de todo mundo, ele falou, agora eu vou mudar a taxa de conversão do dólar para o ouro. Porque o sistema monetário funcionava com uma paridade fixa entre o dólar e o ouro. Então, cada dólar valia tantas gramas de ouro. Sim. Parece que era um... Que é o tal da onça, parece que era a onça valia 20 dólares. 20 dólares era uma onça de ouro. Uma onça Troy. E eles desvalorizaram. Aí, 35 dólares passou a valer... Ou 34 dólares passou a valer uma onça Troy. Entendeu? Ou seja, o dólar desvalorizou. Sim, né? Sim. Se eu precisava de 20 dólares para comprar uma onça Troy, agora eu preciso de 35. Então o dólar valia menos. O cara comprar tinha a mesma coisa. Juntar mais dinheiro para poder aí, imediatamente, quando o Fed mudou isso, o que aconteceu? Eu posso imprimir. Se eu tenho 20 dólares impressos para cada grama de ouro, eu vou imprimir mais 15 dólares aqui. E começou a imprimir dinheiro, ou seja, desvalorizou mesmo. Aí começou a história da inflação monetária. Entendeu? Eu vou ter um gráfico para mostrar hoje lá na apresentação, que é a inflação, a perda de valor do dólar. Né? Ele perdeu valor, sim, com a inflação na década de 20, mas como a base monetária não podia ser expandida, a depressão corrigiu isso, que fez o dólar ganhar valor de novo. Com a deflação e com a destruição dos créditos, o dólar valorizou quase tudo que ele tinha perdido de valor. Valorizou de volta. Aí eles inventaram essa coisa de desvalorizar o dólar, vamos desvalorizar o dólar. O dólar começou a perder valor de novo. Perdeu de cara já teve prejuízo, né, perdeu de cara 60% do valor quando ele mudou a paridade, né, porque não foi de cara, né, ele precisou começar a imprimir dinheiro, jogar o dinheiro. Ele imprimiu, começou a salvar, E para onde foi esse dinheiro que ele imprimiu? Em parte para o gasto do governo. Porque o Roosevelt fez o New Deal, que era uma estratégia keynesiana, né? O Keynes, que era um economista paparicado da época, dizia que o gasto público era importante para a economia. Vai estimular a economia. Socialista. Entendeu? Então eles falaram, gasto público, como é que eu vou fazer gasto público? Eu preciso de dinheiro, beleza. O Fed acabou de desvalorizar aqui o dólar já agora foi... Tem dinheiro, Então o Fed começou a financiar tanto os bancos quanto o governo. Indiretamente, né? Porque se eu dou dinheiro para o banco compra o título do governo, o Fed também está, né? Então isso aí começou a inflação que não parou mais até hoje. Pelo gráfico que eu vou mostrar hoje, nunca mais parou de ter inflação monetária. Nunca mais. Sempre o crédito está expandindo. E sempre está gerando aí, inflação. Foi passando os anos, ainda tinha um respeito à paridade dólar-ouro. Mas chegou no momento que eles queriam imprimir mais, na década de 60 e 70, e não tinha mais como. Tiveram que abandonar o padrão ouro. Né? Porque os déficits americanos começaram a ficar muito pesados na década de 60 e 70. Guerra do Vietnã, não sei o quê. E não dava mais para respeitar padrão nenhum. Então eles arrumaram em 71, abandonaram a necessidade legal de ter ouro lastreando o dólar. Então o que é o lastro do dólar hoje? Confiança. Nada. Confiança. É um outro crédito. É confiança. O Federal Reserve tinha que ter ativos em ouro para fazer frente às notas de dólar emitida. Hoje o Fed tem lá uma quantidade de ouro, mas não é mais obrigatório ter. O que ele tem que ter de ativos? O que ele tem de ativos do balanço do tamanho das reservas que ele emite? Título público do governo americano. Então, eu emito uma nota de dinheiro para você, que é uma promessa. Dinheiro é um crédito hoje, que não tem lastro físico. É um crédito. E se você vier no Fed e falar, eu tô com 100 dólares aqui, eu quero trocar, que ativo você tem aí no teu balanço para me dar? O Fed vai te dar título da dívida americana. Ou seja, eu vou pagar uma promessa com outra. Que o título da dívida americana é outra promessa. Então é tudo promessa, é tudo crédito. Vai dar podre. Eu pago, exatamente, é uma promissória que eu pago com outra promissória. A promissória de 100 dólares é contra o Federal Reserve. Aí você vai lá buscar
Ô, Fed, eu quero buscar o meu ativo, eu quero buscar o que eu tenho direito. Ó, você vou te pagar com a promissória do governo americano. Tó, vai buscar lá com o Tesouro Americano daqui a 10 anos, 5 anos. Toma um título da dívida americana. Então, esse é o sistema monetário hoje. É promessa atrás de promessa. E aí, com isso, o cara pode imprimir à vontade. E aí chegou naquilo que essas várias crises então, que a gente teve cada até vez agora, que você tem queda de preço, você devia ter queda de preço, ela não ocorre. E todas as crises que a gente vem tendo desde então, elas são frutos dessa iniciativa que eles tiveram. Exatamente, de não deixar preço cair nunca. Foi uma iniciativa socialista. Por que não pode deixar preço cair nunca? Porque ninguém quer perder. Porque existe a inflação, ela não é ruim para todos. Ela é ruim para alguns e boa para outros. Ela permite que quem tem acesso ao crédito e quem conceda crédito tenha poder. O banco nunca quebra e porque ele tem poder. Ele está emprestando. Ele está emprestando, todo mundo precisa dele. Ninguém poupa nada, porque se está tudo subindo de preço, sempre, se tem uma inflação sempre, para que você vai guardar dinheiro? Pois eu quero comprar. Então eu gasto a minha poupança e ainda quero tomar emprestado. E aí o banco fica dono da situação porque ele tem o poder de emprestar. Ou você vai poupar 1% ao ano, pô, e as coisas tudo aumentando. Só aqueles investidores muito sagazes conseguem investir e ganhar da inflação e ainda ter um juro. Certo? Só quem tem experiência. O povão põe na poupança, pô. É um empréstimo que perde da inflação. Entendeu? E muita gente não põe dinheiro. Então, nem assim, tem. A maioria não. Porque a maioria das pessoas, ela ganha salário, já tem que gastar. Ganha salário, tem que gastar. Não tem como poupar. E quando ganha um pouquinho a mais, quer aproveitar. E aí, ninguém mais poupa, porque fica na mentalidade das pessoas que o preço vai subir, que o preço vai subir, que o preço vai subir. Quando o cara entra numa mentalidade deflacionária, ele poupa. Porque se eu imagino que alguém vai produzir alguma coisa e o iPhone vai ficar mais barato, eu guardo dinheiro para comprar o iPhone amanhã. O iPhone devia ser muito mais barato hoje. Pensa na queda de custo que tem produzir qualquer coisa de 20 anos para cá. Tudo a China faz mais barato. Teve uma notícia hoje, o iPhone vai aumentar 43% nos Estados Unidos agora. Então, mas todas as coisas tinham que estar mais baratas. Se o dinheiro fosse ouro, estaria tudo mais barato hoje. Sim. Se o dinheiro se o lastro ouro existisse no dinheiro, estaria tudo mais barato hoje. Por que o Trump está falando em ver se tem ouro lá no Forte Knox? Tem alguma coisa a ver nada, com isso? Não vai ter querendo nada. lastrear de novo a moeda? Não, é mais para fazer reavaliar o ouro que está nos cofres do Fed. Mas não é querer fazer a paridade de novo, não? Não, nem tem como. Não existe como. Tem muito mais dinheiro, muito mais crédito no mundo do que ouro. Eu vou ter um... O dólar devia estar, o quê? Aí seria 0,00000. Eu vou mostrar depois. Então, assim, isso é impossível de acontecer nesse nível de preço, entendeu? Ou o ouro tem que ir para 100 mil, ou 200 mil para poder bater com um volume de dinheiro, ou, que é o que vai acontecer, os créditos têm que deflacionar. Muito dinheiro que está em circulação tem que... Isso acontece já está acontecendo? Está começando a acontecer. É só você ver os... É que nem... Nós vamos ter um novo 1929. Uns 3 anos em crise, então. Nós vamos ter, não sei se 3 anos ou mais. Então, tudo isso, esse efeito de você ter... Os próprios Estados Unidos, durante um tempo, não sentiu esse efeito da inflação. Porque os Estados Unidos era um país que, na década de 30, ele era exportador. Na década de 20 e 30, ele era exportador. No pós-guerra, o que aconteceu? Com o crescimento da economia americana, a absorção interna começou a consumir. O americano começou a ter demanda para os próprios produtos. Né? Por isso, a inflação monetária não refletiu em aumento de preço muito forte para os produtos. Quando acabou a capacidade de produção americana, no final da década de 60, os Estados Unidos bateu a capacidade ociosa total. Ele consumiu toda a capacidade ociosa de produção dele. Aí começou a ter inflação de consumo. Aquele aumento de crédito, aumento de toda aquela desvalorização, toda aquela sequência de desvalorizações do dólar, enquanto você tinha ociosidade nas empresas americanas, você podia aumentar a produção e o americano consumir, sem aumentar muito o preço. A inflação foi para outros ativos, né? Agora, quando você usou toda a capacidade de produção das fábricas, começou a ter muita inflação na final da década de 60 e na década de 70. E aí, os americanos passaram a mandar a produção para fora dos Estados Unidos. Já na década de 60? Sim, porque começou o Japão, né? O Japão começou a assumir... Foi em 60? Final da década de 60. As grandes empresas japonesas começaram na década de 60 e 70,
O que a China ficou para o mundo, o Japão era a China antes. Eu achei que era a década O Japão ficou 20 anos 50. produzindo. O Japão produziu por 20 anos. Que não foi depois da Segunda Guerra que começou a investir no Japão? Mas não para substituir a produção americana. A produção americana atendia o consumo dos americanos até o final da década de 60. Só que ela já não estava atendendo mais. Estava tendo inflação de demanda. Mais demanda do que oferta. Ok. Né? E aí as empresas americanas passaram a produzir no Japão, que era bem mais barato. E o Japão passou a atender. Né? E os Estados Unidos... ele não conseguiu porque a demanda era então muito você grande. conseguia produzir trazer a deflação como para o sistema? Com o barateamento dos custos no Japão. Ok. E, ao mesmo tempo, a economia americana era sustentada pelo crédito. Começou, ainda tinha poupança nos Estados Unidos. Então, o americano começou a consumir do Japão e foi se desindustrializando. Né? Mas era pouco, não era muito. Não, foi pouco. Foi que a desindustrialização foi 40 anos seguidos, até hoje. Sim, mas, não, tudo bem, mas não foi tão significativo quando eles fizeram a mudança para a China. Né? Não, começou no Japão. Foi pior, né? Começou no Japão, a desindustrialização americana começou indo para o Japão. Né? Na década de 40 e 50, começou a ir para a Europa um pouco. É porque a China é desonesta, eles clonam as coisas. Mas isso aí eu não vou nem. Já o Japão, não. O Japão foi honesto. Certinho, mas o Japão também teve um boom. Né? O Japão produzia para os Estados Unidos, basicamente. Só que aí o Japão começou a acumular muita reserva contra os Estados Unidos. Esse dinheiro foi investido em imóveis, em ações, não sei o quê, formou o boom. Mesmo padrão. O Nikkei teve um estouro em 1989. E o Japão passou... Era um povo que produzia e não consumia tudo que eles produziam. Então entrou num estado de quase depressão. Mesma coisa, o Banco Central japonês... Vai lá e recorrer. Imprime dinheiro, compra a dívida do Japão, o Japão faz déficit, a mesma coisa. Então, o Japão não entrou numa depressão deflacionária forte porque eles ficaram emitindo dinheiro. Ele só postergou o problema, ele vai ter agora. Mas nós vamos falar disso. Isso que é. Então, tudo começou a cair de preço, só que a inflação monetária não deixava as coisas cair de preço. Continuou até hoje. Mas nessa fase aí também, Faca, então, pelo que eu estou entendendo... Só que a inflação monetária, ela consome o poder de compra, né? Só que, por que ela é boa? Porque ela não é ruim para todos. Que eu estava dizendo. Sim, todo mundo desindustrializou. Entendeu? Ficou só... Mas no mesmo problema que nos Estados Unidos. Mesmo problema. Aí por que eu falo que esse mecanismo favorece alguns? O mecanismo da inflação favorece aos bancos, porque eles sabem que eles vão receber o crédito deles, né? E favorece aos tomadores, porque o tomador consegue pagar quando tem inflação, né? E ele compra coisas e os ativos valorizam mais que os passivos. O teu passivo o empréstimo bancário é uma taxa tanto. Se o teu ativo sobe, eu consigo pagar minha dívida, certo? Sim. Até para especulação, né? E quem perde com a inflação? É aquele cara que tem acesso ao dinheiro por último. Então tem até um nome para isso, é o efeito Cantillon. Né? O Cantillon foi um francês que explicou isso matematicamente. Quando você faz inflação, quem ganha com isso é quem tem acesso ao dinheiro primeiro. Porque se aquele cara está imprimindo dinheiro, se eu pegar esse dinheiro e gastar primeiro, eu vou gastar antes do preço subir. Se mais pessoas forem gastar, os preços sobem, e o cara que pega o dinheiro por último, o que recebe o dinheiro por último, já vai pagar mais caro por tudo. Então, a inflação ela favorece os amigos do rei. Quem tem acesso ao crédito primeiro, pega. Das informações. Da informação, pegar o dinheiro primeiro mesmo. Entendeu? Favorece. Porque é uma torneira, né? Exatamente. Ele abre para quem ele quer, né? Então, a inflação favorece o governo, porque o governo é sempre o primeiro a pegar o dinheiro e gastar. E as empresas amigas do banco, que o banco escolhe que pode pegar primeiro. E por último, e quem perdeu? As pessoas que estão dependendo do dinheiro na economia, que vão receber isso depois, salário, não sei o quê, já vão receber o dinheiro desvalorizado, porque os preços já subiram. Entendeu? Então, essa é uma forma de manter a máquina. Só que isso ao mesmo tempo, você não permite que nominalmente os preços caiam, mas o cara vai sempre ficando mais pobre. O preço não cai, mas os preços não caem ou até sobem quando deviam estar caindo pela melhora do custo. Então, o sujeito está mais pobre em termos reais, mas não em termos nominais. O cara está ganhando um salário maior, mas ele está mais pobre porque em termos reais
Ele já não cobra as mesmas coisas que ele não comprava anteriormente. E essa perda dele está indo para quem? Para os cantilionários, para quem teve acesso ao dinheiro lá atrás primeiro, é que ganhou isso que você perdeu. Entendeu? Porque ele pode comprar primeiro. Tem uma dinâmica aí também que é bom agora, esclarecer, né? Faca. Quem ganha dinheiro também, ela também investe, essas pessoas. Mas investe, por exemplo, em ativos que estão... Mas poucas pessoas que fazem isso. Então, não, tudo bem, concordo com você, mas existem por isso que tem tanta desigualdade de renda hoje. Você tem poucas pessoas muito ricas e muita gente devendo, que acha que tem, que não tem nada, né? O cara tem ativos, mas ele está devendo, então ele não tem nada. Quando o ouro lastreava a moeda, a igualdade, por exemplo, assim, a equiparação da renda das pessoas era melhor ou hoje? No tempo ela melhorava. Podia não ser boa no começo. No começo os industriais ganhavam muito dinheiro, certo? Mas se os preços estão caindo, você concorda que o cidadão comum pode ficar mais rico? Basta ele esperar para comprar alguma coisa? Sim. Entendeu? Então, agora, nós estamos num cenário onde todo mundo já deve demais, ninguém consegue mais pagar o juro das dívidas e as pessoas, a moeda que o cara tem, ela já não compra o que ela comprava e ele está todo mundo devendo juros. Então, nós estamos hoje num cenário que, quando você faz uma dívida, o efeito de fazer uma dívida é o seguinte, ele cria inflação hoje, porque eu pego esse dinheiro e gasto. Mas dali em diante, o efeito da dívida é deflacionário. Porque eu vou ter que pagar juro no futuro e vou ter que pagar o principal. Então, se eu contraio uma dívida, se eu sou uma empresa, eu contraio uma dívida e eu preciso de dinheiro para pagar os juros, certo? A minha atividade é rentável e rende, eu vou pagar os juros. Mas se eu sou um consumidor e faço um crédito ao consumo, eu estou deprimindo a minha renda no futuro. Porque eu vou tirar da minha renda futura dinheiro dos juros e do principal. Agora, porque eu queria uma geladeira agora, um carro agora, a minha renda futura está comprometida. Casa. O cara comprou uma casa, um apartamento. Aí mesma coisa. Tem a bolha. Toda a emissão de crédito, ela produz inflação naquele momento e um elefante deflacionário no futuro. Porque o cara vai acumulando parcela de principal e juros que vai comprometer a renda dele por 10, 15 anos. Então, quanto mais crédito o cara toma agora, maior a pressão deflacionária no futuro, porque na deflacionário, porque eu vou ter que tirar dinheiro da minha renda para pagar o banco. Cada vez que eu pago o banco, eu estou contraindo o crédito. Eu expandi o crédito quando eu emprestei. Quando o empréstimo é pago, é fechado, eu contraí o crédito. Certo? O crédito contrai quando é liquidado. Okay. Eu abri um empréstimo para você, eu criei dinheiro. Quando você me pagou de volta, o dinheiro foi criado, ele volta para ele. Mas vamos pegar aquela forma assim, que você estava explicando. Se eu pego um empréstimo e vou, por exemplo, fazer um financiamento de uma casa própria, de um apartamento, um negócio assim, a bolha estourou, então o preço começa a cair, os juros vai baixar, porque ninguém está com dinheiro para comprar. Aquela pessoa que tem o crédito tem a dívida... Não, o juro vai baixar em que sentido? No sentido de que ninguém está comprando, então os bancos vão ter que baixar juros para as pessoas começarem a fazer crédito de novo. Por que o banco vai baixar? Se ninguém está tomando... Se o sistema está arriscado, ninguém está pagando, o juro sobe, ele não cai. Mas e se tiver a crise, realmente todo mundo fica sem dinheiro? Não vou nem falar se tiver, vou dar um exemplo do que já está acontecendo. Nos cartões de crédito nos Estados Unidos já está acontecendo isso. Todo mundo está devendo. Tem algumas pessoas... Lá tem mais de 1,5 trilhão de dívida de cartão de crédito nos Estados Unidos, das famílias. 15% delas já não estão pagando mais nem os juros do cartão. 14% de pessoas não pagam o juro do cartão. Os primeiros 90 dias está com delinquência. Eu vou pegar esses dados exatos para ver se é isso mesmo. Mas está em 14% a taxa de delinquência, que eles chamam, de inadimplência de cartão, dos primeiros 90 dias. Gente que está deixando 90 dias em aberto. Tá, mas não é melhor o banco negociar? E aí o que acontece? O cara não recebe o dinheiro desse povo, desses 14, 15%, ele tem que subir o juro dos outros para compensar o prejuízo. Só que ao subir o juro, isso é espiral deflacionária. Ao subir o juro para os outros, tem outros que também não vão conseguir pagar, porque agora o juro está mais caro, tem mais gente. Aí vai ter que aumentar mais e não recebe. Os juros vão só aumentando. Não, beleza, mas o que eu falei é quando chegar nesse break-even, que ninguém consegue pagar, o que o banco vai ter que fazer, então? Nada, ele vai ter que tomar o prejuízo se ninguém consegue pagar. Perdeu. Mas aí os juros não vai abaixar depois, chegando Pra quê? Se ninguém consegue pagar, ele vai emprestar? Tem que deixar alto mesmo. É a força da oferta e demanda. O juro só vai baixar quando o banco acreditar que ele vai receber de volta o dinheiro.
E quanto que a caía economia inadimplência, começa aí a baixa. retomar? Quando retomar, baixa. Quando retomar, baixa. Quando tiver economia, você tem que ter um ajuste, uma moratória, um ajuste, para que as pessoas possam, de novo, respirar. Quando o cara não consegue pagar a dívida dele, ele não gasta. Ele está devendo, ele não consegue gastar. Não tem como gastar. Ele nem tem dinheiro mais para gastar. Então, tem o ajuste natural, é deflacionário. As pessoas têm que falar, eu preciso pagar essa... Eu não consigo mais pagar, eu tenho que vender alguma coisa. Aí o cara tenta vender alguma coisa para pagar aquele cartão. Como que a economia foi retomada? E aí, por isso que os preços caem. O cara vende para poder liquidar a dívida. Como que a economia foi retomada depois de 2008, do crash lá da casa própria dos Estados Unidos? Como que ela começou a estabilizar? Eles emitiram mais moeda para poder... Eles emitiram moeda e enfiaram moeda no sistema. O Federal Reserve, além de botar o juro para zero, porque o Federal Reserve não cria crédito, né? Assim, quando ele cai o juro para zero, ele está estimulando as pessoas a emprestarem. Ele cai o juro base para zero. Ele não cai o juro da curva para zero. Os juros entre os bancos, eles que negociam. Ele cai o juro que ele cai para zero, é o juro do empréstimo de liquidez que ele faz com os bancos, que é o Fed Funds. Então, quando esse Fed Funds cai para zero, o banco está dizendo o seguinte: se você precisar de empréstimo, se você tiver títulos em garantia e precisar de dinheiro, você me encosta teus títulos aqui, eu te dou dinheiro a 0%. Não vai ser nem a 2 nem a 1, é a 0. Pega aqui. Mas não adiantava os bancos pegar esse dinheiro porque eles não queriam emprestar para ninguém. Eles não estavam criando moeda. Porque quando você baixa o juro para zero, você está dando uma mensagem para os bancos: por favor, emprestem. Criem moeda vocês mesmos. Criem moeda, emprestem para alguém. Criem crédito. Moeda é crédito, lembra? Não tem lastro nenhum mais. Quando você ouviu eu falar moeda, é crédito. Porque não tem lastro. Moeda é crédito mesmo. Nós já explicamos. Então, você está falando, crie moeda. Só que os bancos estavam criando. Eles estavam tudo com a bunda na parede, com medo. Não querem emprestar, está muito alto, eu não quero emprestar. Então, os juros estavam lá em cima porque os bancos não estavam criando crédito. O sistema pedindo crédito, quando o juro sobe, significa que as pessoas estão pedindo dinheiro. E não conseguem. Né? O banco não quer dar. Ou ele sobe porque está arriscado dar. Exatamente a razão, a lógica do cartão de crédito. Eu estou subindo o juro porque eu estou perdendo aqui, está arriscado. Eu preciso ganhar mais ali, não posso baixar o juro aqui que está arriscado. Então ele sobe, né? Para ver se ele, daquele que pode pagar, ele recebe alguma coisa. E vai piorar o problema. E aí, nessa hora, o que o Fed fez? Ninguém está emprestando. Aí ele foi lá e falou assim: eu vou fazer emissão primária, eu vou criar dinheiro do nada e vou comprar ativos dos bancos. Eu vou chegar para o banco e falar: ó, você não está emprestando? Antes o Fed emprestava dinheiro. Coisa que ele baixa juros para zero, ele fala: eu tenho uma linha aqui ilimitada, quem quiser empréstimo, vem cá, pega aqui comigo e vocês podem investir. Que era o Fed Funds. Mas tinha que ter um papel em garantia. O banco tinha que dar um título do governo em garantia, que é a operação compromissada. O Fed fez o seguinte: não está dando certo isso? Agora eu vou criar dinheiro aqui, vou emitir dinheiro e vou comprar os teus ativos. Você tem um bônus de hipoteca que você quer tirar do teu balanço? Como os bancos estavam com muito balanço e não queria... O Fed tirou os ativos dos bancos. Ele ligou para o banco e falou: você tem um título de hipoteca aí? Eu compro ele de você. Você tem um título do governo americano? Eu compro ele de você. Eu vou te deixar com caixa. Então, ele começou a fazer essa operação que denominaram quantitative easing. Afrouxamento quantitativo. Além de afrouxar o dinheiro pela taxa de juro baixa, para ver se as pessoas emprestam mais entre si, ele falou assim: eu vou tirar os seus ativos. O que você tem aí no teu balanço? Você tem título de hipoteca? Comprei. Você tem título do governo americano? Comprei. E comprando com dinheiro que ele estava emitindo, sem ele ter lastro. Mas todo o dinheiro não tem lastro. Então, acabou o lastro, não tem lastro. Não tem lá. O lastro do dinheiro era o ativo que ele comprou. Era outra dívida. A própria dívida para o próprio. Sabe qual era o lastro disso aí? Ele emite. O lastro é os ativos, é os títulos do governo americano, que é outra dívida. Entendeu? Que é outra dívida. Eu troco uma dívida. Eu vou te dar uma dívida aqui que é dinheiro puro e vou tirar uma. Ele chegava para o banco e fala: eu vou comprar o teu título contra o governo americano. Em vez de você esperar, eu vou comprar aquele teu crédito contra o governo americano e vou te dar um crédito à vista. Aqui, ó, que é o dinheiro. Tá. Um crédito que você pode comprar coisas já. Então, com isso, os bancos ficaram sem ativos mais. Não tinha mais o retorno dos títulos. Ficou com baixo retorno. Foi baixando o retorno dos bancos. À medida que foi baixando o retorno dos bancos, então, para estimulá-los a emprestar.
Como o banco, o Fed, com o dinheiro que ele imprimia, ele comprava ativos dos bancos, a rentabilidade dos bancos caiu. Né? Começou a ter menos, porque aqueles ativos, aqueles títulos, rendiam para o banco o retorno. Sim. Na hora que eu tiro daquilo... Já não tem mais. Não tem mais, e o cara está sentado em caixa que não rende nada. Porque o caixa, lembra? O caixa rende zero. Se o cara pegar esse caixa aqui e for lá no Fed... Porque da mesma forma que o Fed empresta zero, se alguém for lá e deixar dinheiro lá com o Fed, também rende zero. Né? Não, então o que eles foram obrigados a fazer aos bancos? Emprestar de novo. Ou para o governo, que foi o que aconteceu em 2020. 2020, na pandemia, ele fez a mesma coisa. A economia estava tão parada e com um risco tão grande de depressão que ele falou, não posso deixar de ter depressão. Eu vou fazer a mesma operação que eu fiz em 2008, só que ele fez muito maior. Em 2008, ele fez 1 ou 2 trilhões. Em 2020, ele fez 5 trilhões. 2020 e 2021. Tirou 5 trilhões do balanço dos bancos, comprando tudo da carteira dos bancos e dando cash para eles. O que os bancos fizeram? Não queriam emprestar para ninguém. Sabe para quem eles emprestaram? Para o governo. Que fez um déficit, fez o maior déficit da história do mundo, foi feito nesses 4 anos. Em todos os países. Está acontecendo lá, que agora que é a limpeza. Os Estados Unidos fez em 5 anos 13 trilhões de dívida a mais. 13 trilhões. Pra você ter uma ideia, ele demorou 200 anos para fazer 12 trilhões em dívida. Da fundação do Americana, ele só foi bater 12 trilhões de dólares 200 anos depois. Mas subiu gradativo ou subiu? Foi subindo gradativo. Né? Só que agora subiu assim. Sim, de uma vez. Vou mostrar esse gráfico hoje. Eu vi. Entendeu? Que horas são já? Bom, não, temos que almoçar uma hora já. Mas então, é interessante que nesse ponto, a maior criação de crédito... Mas é um monstro, né? Exato, é um monstro. Durante a pandemia, o crédito privado estava contraindo. E ele não queria que contraísse de jeito nenhum. Então ele imprimiu dinheiro, tirou os ativos dos bancos e todos os bancos foram comprar título público. Foram emprestar dinheiro para o governo. Os juros do título do governo baixou para quase zero. Entendeu? Porque as pessoas não queriam emprestar dinheiro para ninguém, tinha aquele grande, enorme risco de emprestar e não receber. As pessoas achavam mais seguro emprestar a zero do que emprestar para o governo, do que emprestar para alguém. Porque quando o cara não quer pagar, você não acha que o cara vai pagar, o juro sobe para ele, certo? Agora, se você acha que ninguém vai pagar, eu só quero alguém que me pague de volta. O governo te paga de volta, então bota com ele a zero. Porque lembra, no caso de deflação, mesmo o juro de zero é bom, certo? Sim. Porque se eu empresto para você dinheiro a 0%, mas você é um bom pagador. Você é um bom pagador, os preços vão cair 20%, por exemplo, eu vou ganhar em termos reais, porque eu vou pegar o meu dinheiro daqui a 1 ano e comprar tudo mais barato. A lógica deflacionária é outra. A gente não está acostumado a pensar na lógica deflacionária. No século XIX, todo mundo pensava assim. Mas você sabe que teve deflação aqui até 2 anos seguidos aqui em Portugal, antes de 2020, né? Então, quando você tem uma lógica de esperar o preço cair, você aceita um juro baixo. Entendeu? Você aceita o juro baixo. Por isso que o juro cai. Uma loucura. Mas a gente podia ir para o almoço, então. Vamos para o almoço. Então, esse é o problema atual do mundo. Muita dívida, ninguém consegue pagar. E o acerto de contas só tem uma maneira de acertar. Quanto mais você tentar evitar isso, você vai formar uma bolha maior que vai estourar depois. E a gente vai ver se você fechar o olho, pensar assim, olha, daqui a 8 anos, com uma curva louca dessa que está acontecendo, o que você acha? Nós vamos estar na década de 30. É mesmo? E a gente vai falar isso tudo hoje no workshop. À tarde com que já começou, inclusive. Eu acho que já estamos no começo. E aí ele vai passar mais informação, vai ter muita gente. Em termos reais, já começou. Porque pensa o seguinte: os déficits só não estamos numa depressão porque eles fizeram mais crédito para tentar amortecer a coisa. Quantas pessoas tem vivendo de Bolsa Família no Brasil? 50 e poucos milhões. Mas esse é sócio-dependência. Quantas pessoas têm vivendo de cheque de auxílio americano? 90 milhões. Se não fosse os déficits de governo, estaria todo esse povo pedindo dinheiro na rua. Existem algumas outras coisas por trás. Os números do desemprego não são... O número do desemprego não é 4, 5%. Sim, mas no final, é maquiado. Economicamente, é déficit do governo. É déficit, é crédito, é mais um crédito. Mas não dá mais fazer déficit. Os Estados Unidos está pagando 1,5 trilhão de juros por ano. Não vai dar. Nós vamos ter um problema de dívida. Em breve, uma crise de dívida. É isso. Ô, Faca, então, para a gente poder já
né, suas considerações finais aí. Queria agradecer de novo por você ter vindo aqui. Estou com fome. Foi um prazer estar aqui. O assunto é bom, a gente consegue falar por cima dele por 1 hora e pouco. Mas 1 hora é um assunto que dá para falar por 1 semana. Então, mas hoje a gente vai ter falar lá com o mais workshop, detalhes. o pessoal vai ter muita gente lá para querer esclarecer, né, tirar dúvida. O Jorge mesmo vai estar lá com a gente. Prazer de receber aqui mais uma vez. Obrigadão, então, pelo espaço. Você está na tua casa. Obrigadão, então, Jorge. Obrigado, Jorge. Tua casa também, tá à vontade. Obrigado, prazer de estar aqui. Okay. Obrigado, prazer de conhecer e feliz de estar com vocês aqui. Vamos lá para mais tarde. Vamos nessa, então. Pessoal, muito obrigado, então, e a gente se vê numa próxima, então. Um abraço. Um abraço, tchau.